Olá, querido acadêmico, seja bem-vindo à disciplina de homilética. Esta disciplina que está compreendida no módulo 5 do nosso curso teológico. O módulo 5 compreende as disciplinas português instrumental, tipologia bíblica, homilética, teologia sistemática e hermenêutica sagrada. Nos ocuparemos durante essas aulas da disciplina de homilética. E aí, você já conhecia esse termo? Já conhecia essa disciplina teológica? Se não, eu quero convidar você para conhecermos um pouco mais desta matéria. Iniciemos aqui com a introdução, conceituando o termo homilética, utilizando da etimologia desta palavra. A palavra homilética deriva do termo grego homiletike, ou seja, a homilia é uma pregação simples em tom familiar. O dicionário Ruás define homilética como a arte de pregar sermões religiosos. Compreendemos a partir deste conceito que a homilia é algo simples, coloquial. A homilética já é algo que está compreendido dentro da técnica, por isso é chamada de arte. Neste prisma, é muito importante que o pregador não apenas seja ungido, ou seja, cheio do Espírito Santo, mas ele deve tornar-se um técnico na arte de pregar a palavra de Deus. A homilética, ela se ocupa justamente de preparar o pregador na parte técnica, para que ele consiga elaborar sermões com qualidade e dentro de um aspecto homilético ser aprovado. Nós vamos conhecer no decorrer desta disciplina quais são as principais técnicas para a elaboração de um sermão. Qual é o conteúdo da homilética? Antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito, nós precisamos abordar pelo menos 3 aspectos da oratória. Vamos iniciar com a retórica. A retórica nasceu na Grécia. Os gregos inventaram a democracia e foram eles os primeiros a estudar as técnicas de como uma pessoa deveria falar em público. A retórica nada mais é do que o conjunto de técnicas da oratória. Portanto, é a arte de falar bem em público, por meio de estudo de métodos, técnicas, figuras de linguagens, gestos especiais, impostação correta da voz, postura ética e outros meios afins. Importante você saber que a retórica teve início com os gregos. O que é a eloquência? A eloquência é derivado do termo latim eloquentia e significa o dom de falar bem em público. A grande diferença entre a retórica dos gregos e a eloquência é que a eloquência está mais para o dom, ou seja, é intrínseco a quem fala. Já a retórica é algo que pode ser aprendido através de cursos, através de formações. Então, eloquência nada tem a ver de alguém falar de forma agressiva ou de forma acelerada, não. Mas é alguém que é dotado de um dom da oratória chamado eloquência. Trata-se, pois, de características naturais, sem depender de frequentar escolas nem de fazer cursos. Já a oratória nasceu com os romanos. Os romanos sofreram grande influência da retórica grega e a adotaram com o nome de oratória, que tem a ver com ores, mas boca. Demóstenes foi um destacado e admirado orador na política grega. É interessante ressaltar a respeito de Demóstenes que ele era gago. Porém, ele conseguiu grande sucesso
diante das multidões e impressionou o mundo com seus argumentos. E aí, você já conhecia algo a respeito dessa curiosidade relacionada à oratória dos romanos? A homilética. A igreja primitiva é a autora responsável pela criação da homilética. De fato, a homilética teve o seu surgimento a partir dos discursos, dos ensinos de Jesus, das homilias simples de Jesus. Interessante isto, porque Jesus introduziu uma novidade. Ele aplicou o texto à sua vida. Jesus não apenas interpretava o texto, mas aplicava a sua própria vida. Essa aplicação abriu caminho para a hermenêutica e a homilética. A hermenêutica é a arte de se interpretar o texto bíblico, é a capacidade técnica de se interpretar um texto. A homilética é a arte de você elaborar um discurso e ministrar. Ou seja, dessa forma podemos dizer que os pioneiros da homilética foram Jesus e os apóstolos. Abordemos agora algo mais específico relacionado ao pregador. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo a este grande discípulo por nome Timóteo, ele argumentou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Neste versículo, podemos compreender que a ênfase do apóstolo Paulo, ou a primazia, está no cuidado primeiro que o ministro deve ter consigo mesmo, plano com a doutrina, porque uma doutrina precisa ser convalidada pela vida de quem está pregando. Não podemos dissociar a teologia da prática. Ou seja, o primeiro cuidado que o pregador deve ter é que ele deve delimitar o tema que será abordado na sua pregação. A escolha do tema evitará divagações, excesso de conteúdo e assim tornará o pregador mais claro e coeso. O pregador não pode deixar para escolher o tema ou o conteúdo que ele irá ministrar em cima do altar. Outro sim, ele deve ter preparado, ou seja, antes, a escolha do seu tema. Aqui nesse aspecto, cabem dois cuidados. Primeiro cuidado, você deve conhecer o seu público. Lá em Atos capítulo 17, o versículo 18 e posteriormente o 28, é perceptível que Paulo estava em Atenas, a capital da cultura. E enquanto ele estava no Areópago, discursando com os filósofos estoicos, epicureus, a Bíblia diz que ele citou poemas que eram conhecidíssimos entre os gregos. Isto mostra que Paulo, ele conhecia muito bem o seu público e como pregador preparado, ele tinha bons argumentos para conversar e dialogar e ministrar o evangelho para aqueles que o ouviam. Segundo, reúna o máximo de informações sobre o tema. Quanto mais conhecimento o pregador tiver, menos dependente será das anotações. O primeiro passo que o pregador deve fazer, ou deve estabelecer, é que ele precisa reunir o máximo de informações, ler bons livros, ler o versículo em outras versões aceitas, e legitimamente recebidas e reconhecidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, e ele deve estudar comentários bíblicos, dicionários. Nós vamos falar um pouco mais desses materiais mais à frente, mas ele deve ser muito hábil no aspecto de tomar nota, de escrever, de ler bons livros. Ou seja, depois que ele reunir esses materiais, ele vai organizá-los para a elaboração do seu sermão. O pregador precisa ter fontes de ajuda.
Eu poderia utilizar uma outra palavra aqui, subsídios. São materiais de apoio. O primeiro material que o pregador preparado precisa ter é o dicionário bíblico. Eu coloquei como exemplo aqui o dicionário Wycliffe. Ou seja, o dicionário auxiliará o pregador na definição de termos, de conceitos bíblicos e na obtenção da clareza de alguns assuntos. Então, os dicionários, assim como na língua portuguesa, também são organizados em ordem alfabética. Perceba aqui na imagem que nós temos a letra A. E aqui nós temos Abaddon, Abaná, Abarim, Abastança. E aqui ele traz o significado dessa palavra. Por exemplo, aqui nós temos o Abana, rio que atravessava a cidade de Damasco. Suas águas são permanentes. Interessante isso aqui. Ele está dando a localização desse rio. Ou seja, o dicionário bíblico ele é importantíssimo para você pesquisar significados teológicos e aprofundar o seu conhecimento e falar com mais clareza a respeito daquela determinada palavra. Outra fonte de ajuda que é muito importante é a concordância bíblica. A concordância bíblica, ela auxilia o pregador na busca de versículos bíblicos relacionados a uma palavra-chave. Por exemplo, vamos presumir que eu esteja ministrando, ou preparando, na verdade, preparando uma pregação sobre oração. Então, eu irei precisar de muitos versículos relacionados à oração. Claro, se eu estiver pregando um sermão temático. Então, eu irei pesquisar na minha concordância a palavra oração. Perceba aí no vídeo que nós temos vários versículos aí com a palavra oração. 2 Crônicas 6, 19, Neemias 1 e 6, 1 Reis 8, 45, 2 Reis 19, 4, 2 Crônicas 7, 15, 2 Crônicas 7, e assim uma infinidade de versículos bíblicos que contém a palavra oração. Então, esta ferramenta, a concordância bíblica, ajuda muito na elaboração de sermões, porque, é claro, você não consegue memorizar todas as referências bíblicas com uma determinada palavra. Então, isso é uma ferramenta imprescindível na sua mesa de estudos. Uma outra fonte de ajuda, um outro subsídio, são os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos são obras de referência exegética, ou seja, de interpretação textual, que auxilia na interpretação, extraindo-se do texto a sua correta compreensão. Ou seja, os comentários bíblicos, eles de fato irão trabalhar aquilo que o autor, que o escritor estava querendo transmitir. Por exemplo, se analisarmos a passagem de Ezequiel, capítulo 37, que trata a respeito do vale de ossos secos, eu posso incorrer num erro de achar que aquele vale de ossos secos representa a nação de Israel. Ou, melhor dizendo, representa a igreja, desculpe. Quando que, na verdade, na interpretação textual correta do texto, aquele vale representa a nação de Israel. Eu aprendi algo muito interessante com o pastor Gesiel Nunes Gomes, e ele fala que a pregação ou a Bíblia Sagrada, ela é como uma espada de dois gumes, como de fato é. Ela tem o gume da interpretação, que é a literalidade da interpretação textual, e tem-se ali também a aplicação. A aplicação é quando eu contextualizo uma determinada passagem bíblica para o momento a qual estou vivendo. Tomemos novamente como exemplo Ezequiel 37. Ezequiel 37, uma referência ao Vale de Ossos Secos, falando da nação de Israel, que estava como aquele vale, mas que depois seria restaurada pela ação poderosa do Espírito Santo. Eu posso aplicar esse texto à realidade da igreja e explicar
que a igreja também, por muitos momentos de sua história, passou por momentos que estava como um vale de ossos secos, mas Deus sempre avivou a sua igreja através do Espírito Santo. Não é diferente hoje. O Espírito Santo continua sendo o mesmo, avivando a sua igreja, avivando o seu povo. Eu espero que você tenha compreendido a diferença e a aplicabilidade da interpretação e da aplicação. Os comentários bíblicos, eles trabalham naquilo que nós chamamos, na hermenêutica, de perícope, ou seja, são conteúdos que estão ali relacionados dentro do texto bíblico. Por exemplo, na imagem aqui, nós temos um excerto do comentário aqui de Hernandes Dias Lopes, comentário aos Gálatas, aonde nós temos o capítulo 1 dos versículos 16 ao 24. É uma determinada seção de conteúdo que eles estão interligados, estão coesos. Então, os dicionários bíblicos são uma ferramenta incrível para que você possa extrair de fato o sentido do texto ao qual você está estudando e se preparando para pregar. Tenha cuidado com o Google. Tem pregadores que eles não têm à mesa um bom dicionário, uma boa concordância, um comentário bíblico. A fonte primária que ele utiliza para elaborar os seus sermões, é o Google. Cuidado, existem muitos sites na internet que não são confiáveis. São sites de seitas, como por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Então observe muito bem qual é o conselho que eu lhe dou. Utilize fontes confiáveis. Compre livros. Invista no seu crescimento. O pregador, claro, dentro do seu planejamento financeiro, mas ele tem que se preocupar com a aquisição de materiais, porque afinal é o seu ministério e ele precisa adquirir conhecimento e conhecimento com fontes confiáveis. Avancemos agora para o conteúdo da mensagem. Falamos um pouco sobre os cuidados que o pregador deve observar e agora nós temos o conteúdo da mensagem. O que deve pregar? Qual é o assunto preferido? O ouvinte tem uma expectativa? O pregador tem algum dever neste sentido? Ou, ao contrário, é livre para falar o que quiser? É claro que aquilo que eu deverei pregar irá depender também da temática. Claro, se houver uma temática pré-estabelecida. O que eu irei pregar também irá depender da proposta daquele culto. Se eu estarei ministrando, por exemplo, numa quarta de avivamento, eu preciso trazer uma palavra coadunada de acordo a este tema. Se eu irei pregar num culto de ensino, é de bom alvitre que eu traga uma palavra relacionada à doutrina bíblica, haja visto ser um culto de ensino. Agora, se era um culto da família, eu preciso trazer uma ministração relacionada à família, porque o povo tem uma expectativa, principalmente quando você é convidado para falar, para ministrar em um evento, numa festa, que já tem um tema pré-estabelecido. Então, ou seja, é razoável que este pregador ministre com base no tema, respeitando a expectativa, respeitando o povo que se preparou e orou por aquele momento. O conteúdo da mensagem deve ser bíblico, a pregação deve ser bíblica. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo, de forma imperativa, observa Timóteo dizendo o seguinte: pregues a palavra. Jesus disse em Marcos 16,15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Pregadores, vocês precisam ser bíblicos. A palavra de Deus é a fonte primária do seu sermão. Claro, você pode ler outras literaturas, você pode adquirir conhecimentos em outras disciplinas, como disciplinas na área da psicologia, da história, mas a Bíblia Sagrada é a base, é o fundamento de sua ministração. Um outro ponto é que a pregação não deve ser plagiada. Você não pode ser
um mero repetidor de ideias alheias. Ou seja, você não pode ir lá no YouTube, ouvir uma ministração e reproduzi-la. Isso não é digno. Você não pode também pegar um material de um livro e reproduzir assim como está no livro. Você precisa ter as suas próprias conclusões, claro, devidamente fundamentadas na Bíblia Sagrada. Então, estou aqui reafirmando e revisando. Não caia no plágio. Você pode ser envergonhado. Alguém pode lhe abordar e dizer que você está imitando alguém, como de fato pode acontecer. Então, cuidado com esse ponto. Avancemos agora para falarmos sobre a estrutura de um esboço. É muito importante que você conheça essa estrutura. O estudo preparatório deve produzir algum material escrito e as anotações dos estudos, porém será necessário selecionar as informações necessárias para a elaboração do esboço. E este constitui-se num roteiro para o pregador não se perder durante a ministração. Convém falar aqui que o esboço, pregadores, é apenas um esqueleto, é apenas algo que vai lhe dar um norte, que vai lhe direcionar. Nunca leia o esboço na sua íntegra. Tem pregadores que eles pegam o esboço e baixam a cabeça, começam a ler o esboço, desprezando a plenária, o auditório, os irmãos que estão lhe ouvindo. Não faça isso. Conheça seu esboço, estude seu esboço previamente. E durante a sua ministração, ele servirá apenas de guia. Quais são os pontos principais de um sermão? Primeiro, o tema. Algumas obras trazem a palavra título, mas para fins didáticos abordaremos a palavra tema. Ou seja, o tema é o assunto que deverá ser tratado. É aquilo que você irá abordar. E eu já falei que esse tema depende muito da situação e da ocasião. Após o tema, nós temos o texto básico. Toda mensagem bíblica necessariamente precisa de um texto bíblico como base. Após o texto base, nós temos aqui a introdução. Uma boa forma de você começar uma introdução é argumentando concernente ao seu tema. Por exemplo, eu coloquei aqui ao lado uma ideia de um sermão com o tema Deus é para o seu povo, com base aí no texto básico, Salmos 46, primeiro. E a introdução eu coloquei, veremos aqui 3 coisas que Deus é para o seu povo. Aí você poderia fazer uma pergunta, você sabe quais são? Você estaria aguçando a curiosidade do seu ouvinte. Ou seja, após a introdução, nós temos o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico. Cada tópico deste poderá ter aí pelo menos mais 3 subtópicos. O primeiro tópico tem primeiro, segundo e terceiro subtópico. O segundo tópico tem primeiro, segundo e terceiro subtópico. O terceiro tópico tem primeiro, segundo e terceiro subtópico. Posteriormente, nós temos a conclusão. A conclusão, você pode fazer uma recapitulação rápida dos pontos que você abordou. Vamos analisar o esboço aqui ao lado. Tema: Deus é para o seu povo. Texto básico, Salmos 46, primeiro. Em Salmos 46, primeiro, está escrito, deixa eu ler aqui na íntegra, o Salmo 46, primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Perceba que nós temos 3 características de Deus como bênção para o seu povo: refúgio, fortaleza e socorro. Aqui eu tenho meus 3 tópicos. Trata-se então de um sermão textual, porque os meus tópicos saíram do texto. Ele é refúgio no dia mau, Jeremias 17, 17, primeiro subtópico, acima das provações da vida.
Salmos 9, versículo 9. É um refúgio permanente. Salmos 90, versículo 1. Vocês estão percebendo que os meus subtópicos estão aí trabalhando o meu tópico, que é refúgio. Ele é fortaleza, Salmo 46, primeiro. Uma fortaleza segura, uma fortaleza das emoções e uma fortaleza que mantém firme a nossa salvação. Estão aí as referências dando base a cada subtópico deste. Deus é para o seu povo socorro. É uma fonte segura de socorro. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É firme, não falha. Tem uma garantia, seu nome, Salmo 124, versículo 8. E é um favor de Deus. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que sejamos socorridos em tempo oportuno. A conclusão, não deixemos de desfrutar destas 3 bênçãos de Deus para o seu povo. É importante frisar que na conclusão é o momento que você vai fazer um apelo. Ainda não é o apelo do pecador ou para o pecador. É um apelo para que a igreja tome uma decisão, a iniciativa, uma resposta diante da mensagem que você está ministrando. Após esse primeiro apelo, você irá fazer o apelo aos pecadores para que eles se convertam. Tudo bem? Avançando, vamos para os conselhos finais aos pregadores. Primeiro conselho: busque ter domínio do assunto a ser pregado, mas não despreze a unção divina. Se alguém me perguntasse, pastor Fabrício Casanova, o que é mais importante, conhecimento ou unção? Eu lhe responderia fazendo-lhe uma pergunta. Qual asa do avião é mais importante? A direita ou a esquerda? É claro que a sua resposta seria que ambas eram importantes, porque sem uma asa um avião não voa. Então todo pregador precisa ter conhecimento e unção, graça e conhecimento. Evite ficar andando de um lado para o outro. Tem pregadores que eles não param quieto no altar. Andam para cá, andam para lá. Isso demonstra muitas vezes até mesmo desrespeito com relação ao altar. É proibido andar, pastor? Não. Mas evite o excesso de movimentação, porque isso traz inquietação a quem está te ouvindo. Evite repetições excessivas de frases ou palavras. Evite o né. Tem pregadores que ministram: Jesus é bom, né? Ele pode tudo, né? Ele quer abençoar a sua vida, né? Evite. Isso gera cansaço em quem está te ouvindo e demonstra que você é um pregador que é pobre na leitura. Por isso faltam palavras, faltam argumentos. Pregadores que ao ministrarem, Jesus está na casa, aleluia. Jesus quer te salvar, aleluia. Jesus tem poder, aleluia. Evite essas repetições. Treine. Quando você for ministrar, peça para alguém observar se você está, de fato, repetindo essas palavras. Certa vez, uma pregadora, nós observamos que ela falou mais de 50 nés na sua mensagem. Ao falar, evite ficar olhando apenas em uma direção. Não fique olhando somente, tem pregadores que estão tão nervosos que ministram olhando para o teto, para o forro da igreja. Não, olhe para o seu auditório, perceba as pessoas que estão lhe ouvindo, perceba se há interesse por parte das pessoas naquilo que você está ministrando. Pronuncie corretamente as palavras. Isto aqui é a prosódia na língua portuguesa, a pronúncia das palavras. Fale as palavras de forma completa. Não fale benção, fale bênção. Não pronuncie dificuldade. Não pronuncie perturbação, mas perturbação. Não pronuncie medingo. Não. Pronuncie
as palavras de forma correta. Mendigo. Fazendo assim, você estará habilitado para continuar uma ministração de excelência. Evite palavras com significado desconhecido ao seu público. Se você, claro, for dotado de uma erudição, por conta de sua leitura, não hesite em utilizar palavras que sejam mais ricas, né, dentro da sua construção. Mas evite palavras que o seu público não conheça. Por isso é importante que você conheça o seu público. Certa feita, um pregador estava ministrando numa região de roça, não que os irmãos que moram na zona rural não tenham conhecimento, mas é sabido que lá, muitas vezes, os mais antigos não tiveram oportunidade de escolarização. E certa feita, um pregador estava ministrando e ele disse assim: o Paráclito está em nosso meio. O Paráclito está em nosso meio. E ele ficou inquieto porque percebeu que os irmãos não reagiram. Até que o pastor local chegou ao pregador e disse assim: pregador, diga que o Espírito Santo está no nosso meio. Aí o pregador, o Espírito Santo está entre nós. Aí a igreja reagiu. Ou seja, a igreja não havia reagido porque eles não sabiam o significado daquela palavra. Utilize um tom de voz variado. Não utilize o mesmo ritmo de voz, ou faça uma oscilação na sua tonalidade vocal. É muito ruim ouvir um pregador que ministra todo o tempo naquela monotonia. Ora fale mais baixo, ora fale mais alto. Essa variação na entonação vai chamar e despertar a atenção das pessoas que lhe ouvem. Trate a timidez e o nervosismo. Quando uma pessoa começa a ministrar de forma muito acelerada, porque ela está nervosa. A dica que eu lhe dou para tratar concernente ao nervosismo é: se concentre naquilo que você sabe. Não tente impressionar as pessoas, mas ministre dentro da área que você conhece. Se prepare, fale com simplicidade. Quando eu tento impressionar alguém, eu posso cair no erro de falar do que eu não conheço. A capacitação do pregador nunca termina. Pastor Fabrício, quando estarei livre para continuar sem estudar? Nunca. Eu costumo dizer que a nossa cadeira de aluno nunca estará desocupada. Na vida, no aspecto de aprender, nós nunca nos formaremos. Sempre estaremos aprendendo algo mais. Até a próxima aula. Que Deus continue te abençoando e te iluminando.